Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à avaliação e demonstração das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2017, conforme edital de convocação publicado no Boletim Oficial do Município do dia 8 de setembro do corrente. Agradeço a presença do vereador Paulinho do Esporte, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal. Agradeço também a presença da vereadora Lucimar Ponciano, presidente da Câmara, e também agradecemos a presença do vereador Juarez Araújo. Convido agora o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, Vossa Excelência, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí, compostos pelos vereadores Abner Madureira, relator, e Paulinho do Esporte, membro. Agradeço aos vereadores presentes, a Lucimar Ponciano, presidente, e ao vereador Juarez Araújo. Vamos dar início, então, a prestação de contas da audiência pública do segundo quadrimestre. Hoje vamos fazer a apresentação da audiência pública, avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre de maio, junho, julho e agosto de 2017, em observância ao disposto do artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar um pouquinho sobre a receita corrente líquida. Como podemos observar, a nossa receita corrente líquida está atingindo uma meta de 755.368.000. Essa receita corrente líquida já está deduzido aqui, como podemos verificar logo em seguida, a dedução do Fundeb e a contribuição dos servidores. Logo em seguida, temos a nossa dívida, hoje consolidada, que chega a atingir 26,77% da receita corrente líquida. E temos também nossas despesas com encargos de pessoal, que chega a atingir 31,55% da nossa receita corrente líquida. Temos também nosso resultado primário, que atinge a cifra de 46.075.000. O resultado primário, nós podemos dizer que nada mais é do que uma simples economia, onde pegamos nossa receita menos nossas despesas. Okay? Neste valor, podemos dizer que o município tem economizado em torno de 46 milhões no seu resultado primário. Vamos falar agora sobre a receita. Como podemos observar, nós temos as receitas por fontes. Inicialmente, temos a receita corrente. A receita corrente nada mais é do que o somatório de todas as receitas do município. Temos a receita corrente como meta orçamentária, 825.774.000. E realizado até o segundo quadrimestre, temos 532.967.000. Como podemos verificar, já conseguimos atingir a cifra de 64,54% sobre a meta orçamentária. Agora, destrinchando o que é a receita corrente, podemos classificar agora as receitas como receita tributária, que temos a meta orçamentária em 166.071.000, o que foi realizado no segundo quadrimestre, 116.332.000. Como podemos verificar, conseguimos arrecadar em torno de 70% da meta orçamentária. Temos as receitas com contribuições, que atingimos a cifra na meta orçamentária 25.902.000. No segundo quadrimestre, atingimos 14.130.000, sendo que atingimos, em média, 54,55% da meta. Temos a receita patrimonial, que na meta orçamentária estava prevista em 5.830.000, e temos o realizado no segundo quadrimestre em 19.774.000, na qual atingimos 339% da meta orçamentária. A receita de serviços na meta orçamentária está prevista em 95.590.000, na qual temos já realizado 58.360.000, na qual atingimos a 61% da meta orçamentária. Temos as transferências correntes,
que a meta orçamentária estava em 443.768.000, na qual já foi atingido no segundo quadrimestre 287.559.000, tendo um percentual de 64% em relação à meta orçamentária. E, por fim, temos as outras receitas correntes, que na meta orçamentária estava previsto em 88.613 milhões, e temos o realizado no segundo quadrimestre em 36.782, na qual atingimos 41% da meta orçamentária. Por fonte, agora, vamos falar sobre as receitas de capital. Na meta orçamentária, tínhamos a meta de 96.431.000, na qual, no segundo quadrimestre, realizamos 4.372.000, na qual tivemos um percentual de 4,53%. Como podemos verificar, essa meta ela teve um índice menor devido à condição econômica hoje do país, com baixos investimentos na receita de capital para os municípios. Operação de crédito, nós tínhamos a meta 7.812.000, e na qual agora, para o segundo quadrimestre, realizamos R$13.000, atingindo 0,17% da meta orçamentária. Transferência de capital, tinha uma meta orçada de 1.912.000, não tivemos nada realizado no segundo quadrimestre. As transferências de capital, tivemos na ordem da meta orçamentária 86.076.000, e foi realizado no segundo quadrimestre 4.358.000, chegando a 5% da meta realizada. E outras receitas de capital, não tivemos nenhuma realização no segundo quadrimestre. Só para exemplificar, como podemos verificar, a receita de capital, os seus 4.372.000, o que houve aqui, a arrecadação maior, foi nas transferências de capital, que foi os recursos vindos dos governos federais, né, que não foram na mesma ordem da qual se esperava, devido à economia hoje em crise, onde não temos muitos investimentos nesta ordem de construções. Podemos falar agora sobre a categoria econômica da receita, onde nós temos aqui a meta orçamentária corrente de 825.774.000, na qual foi realizado no segundo quadrimestre 532.967.000, na qual atingimos a meta de 64% do orçado. E a receita de capital, na meta orçamentária 96.431.000, conseguimos realizar no segundo quadrimestre 4.372.000, na qual atingimos 4,53% da meta. E os intra-orçamentários, na previsão da meta orçamentária 52.105.000, tivemos no segundo quadrimestre a realização de 38.486.000. O que vem a ser esse intra-orçamentário? Nada mais é do que as contribuições do IPMJ patronal, né, e as contas de água do município também, que são, como é intra, é entre os órgãos. Ok? E como podemos verificar aqui, a receita total, auferida pela meta, 974.310.000, na qual o que realizamos no segundo quadrimestre foi 575.825.000, na qual atingimos a cifra de 59% da meta orçada. Aqui nós temos um comparativo, né, sobre o ano de 2016 e 2017, na qual trazemos novamente os percentuais da receita corrente, receita de capital e intra-orçamentário. Como podemos verificar, em 2016, tínhamos a realização do segundo quadrimestre de 484 milhões, na qual, agora, para 2017, tivemos, no mesmo período, se for relacionado, tivemos um aumento para 532 milhões, na qual tivemos um aumento de 9,89% de aumento em comparativo ao quadrimestre do ano de 2016. Identificando a inflação pelos períodos, tivemos um aumento de 2,45% pela Fundação Getúlio Vargas. Então, podemos identificar que houve
sim, um aumento da receita, porque a inflação mesmo oferida nesse período não foi tão alta. E como tivemos um aumento aqui de 9,89%, podemos verificar que houve assim um aumento de receitas correntes. Nessas receitas correntes podemos também trazer as receitas do ICMS, que de fato no primeiro e segundo quadrimestre tivemos um aumento assim acentuado nessa receita. Seguindo agora na receita de capital, comparando 2016 com 2017, temos o realizado do segundo quadrimestre, que foi 6.234.000, e temos o realizado em 2017, que foi 4.372.000, na qual vocês podem perceber que houve uma queda de 29%. Essa queda vem devido a situações de investimento hoje nos municípios, nas quais os recursos federais não têm vindo com tanta frequência para investimentos em ordem de construções. Os índices instrumentários, como verificamos aqui, no realizado no segundo quadrimestre de 2016, foi na ordem de 25.992.000, e em 2017, no segundo quadrimestre, na ordem de 38.486.000. Verificamos que, em comparativo ao segundo quadrimestre, do 2016 para 2017, tivemos um aumento de 48,07%. Aqui vocês estão com um gráfico onde tem um comparativo de desempenho. Vocês podem verificar 2016 e 2017. Como podem verificar, nós temos 825 milhões como corrente a nossa receita e 532 milhões o nosso realizado em 2017. Então, podemos verificar que, de acordo com o que nós estamos prevendo de realização, ainda falta um valor considerável ainda para se realizar durante o exercício de 2017. E como podemos ver também, em 2016, a receita realizada até o segundo quadrimestre ela foi menor do que a realizada em 2017. Então, tivemos esse ano, sim, um aumento considerável sobre a receita corrente do município. Já a receita de capital, como estão verificando aí, ela demonstra a queda de um exercício para o outro. Vamos falar agora sobre as principais receitas do município. Nós temos aqui o ICMS, que é Imposto, Circulação de Mercadorias e Serviços. Como podemos verificar, nós temos a meta orçada em 231 milhões, o que foi realizado agora no segundo quadrimestre, 153.567.000, chegando na ordem de 66,48% sobre a meta. Então, podemos verificar que chegamos a 66,48% da meta oferida de ICMS. Serviços de água e esgoto, a meta prevista foi de 95.590.000, e agora, no segundo quadrimestre, chegamos à arrecadação de 58.360.000, chegando à cifra de 61% da meta oferida. O ISS, Imposto sobre Serviços, pela meta do orçamento, 61.207.000. Tivemos como realizado agora para o segundo quadrimestre 44.993.000. Podemos verificar que teve já a arrecadação de 73%. Essa arrecadação maior, podemos até identificar que ela ocorreu devido a grandes fiscalizações do município entre os serviços prestados no município. Então, aumentou a fiscalização e houve, sim, consequentemente, um aumento maior da receita. Temos o Fundeb, que, pela meta orçamentária, 89.703.000. No segundo quadrimestre, o seu realizado foi em 53.831.000, chegando a 60% da meta orçamentária. Temos o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbano, na qual temos uma meta orçamentária em 65.027.000, na qual tivemos realizado 47.086.000, chegando já a 72% da arrecadação. Temos o RPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, na qual temos a meta orçamentária de 63.300.000, na qual tivemos já realizado, até o segundo quadrimestre, 43.400.000, chegando já a cifra de 68% referente ao orçado pela meta. E, por fim, temos aqui o IPVA, que é Imposto de Propriedade de Veículos Automotivos,
na qual tivemos uma meta orçada de 33 milhões e 500 mil, na qual já realizamos 28 milhões e 420, já atingindo a cifra de 84% da meta orçamentária. Vamos agora para as despesas. As despesas, colocamos aqui as principais despesas do município. Temos a saúde, com meta orçamentária de 189 milhões. Como podemos verificar, essa meta orçamentária ela está incluso tanto os vinculados, que são os convênios, né, quanto os recursos próprios também. Então, essa meta aqui não é só os próprios, mas sim também os convênios estaduais, federais e outras fontes também. Tá? Então, temos uma meta de 189 milhões na saúde, foi realizado, liquidado, né, no segundo quadrimestre, 124 milhões 670, da qual podemos dizer que, pela meta orçamentária, já atingimos 65% desse valor orçado, na qual, como vocês podem perceber e terem visto já nas divulgações, está tendo um investimento muito grande na saúde no município de Jacareí para atender às necessidades dos munícipes. Temos a educação, pela meta orçamentária, em 177 milhões 581, na qual que foi realizado, liquidado no segundo quadrimestre, foi na ordem de 90 milhões 976 mil, chegando ao montante de 51% sobre o orçamento previsto. O saneamento, temos uma meta orçada de 135 milhões e 8 mil. O realizado, liquidado, no segundo quadrimestre, foi de 28 milhões 501 mil, chegando à cifra de 21% do orçado. Administração. Temos 114 milhões e 30 mil como meta orçamentária. Foi liquidado e realizado no segundo quadrimestre o montante de 51 milhões e 28 mil, na qual chegamos a atingir já 44,75% da meta. Temos a Previdência Social, que é a meta orçamentária de 91 milhões 270 mil, na qual foi realizado e liquidado até o segundo quadrimestre 57 milhões 940 mil, na qual podemos dizer que já atingiu em torno de 63% da meta orçada. Temos o urbanismo, pela meta orçamentária, temos 56 milhões 930 mil, na qual foi realizado e liquidado no segundo quadrimestre, foi na ordem de 16 milhões 960 mil, chegando a 29,79% da meta orçada. Gestão ambiental, temos na ordem do orçamento 53 milhões 517 mil, na qual o que foi realizado no segundo quadrimestre chega na cifra de 31 milhões 584 mil, chegando ao percentual de 59% da meta orçada. O legislativo, temos uma meta orçada de 24 milhões 300 mil, na qual realizado e liquidado temos na ordem de 12 milhões 491 mil, tendo um percentual de 51% sobre a meta orçada. Assistência social, meta orçamentária 20 milhões 692 mil, realizado e liquidado no segundo quadrimestre 10 milhões 575 mil, chegando na ordem de 51% da meta orçada. Aí as outras secretarias colocamos como demais, nas quais tem um somatório de 111 milhões 424 mil, na qual realizado e liquidado até o segundo quadrimestre chega no montante de 52 milhões 926 mil, atingindo o percentual de 47,50% da meta orçada. A categoria econômica, temos a conta corrente, né, da despesa, na qual a meta orçada, a despesa do município é de 750 milhões e 36 mil. Aí o realizado e liquidado no segundo quadrimestre foi na ordem de 425 milhões 592 mil. Então, podemos dizer que a despesa, de acordo com o orçamento da meta, já atingimos 56,74%. O nosso capital, né, as despesas de capital, a meta orçada foi 177 milhões 140 mil,
Nessa meta de capital, podemos citar nela os investimentos, né, e também as amortizações da dívida, né, para vocês poderem consolidar os valores aqui presentes. Dentro desse valor, temos o realizado no segundo quadrimestre de 26.967.000, na qual atingimos 15,22% da meta orçada com despesa de capital. Ainda na despesa de capital, temos o intra-orçamentário, na qual, como podemos colocar, tem os gastos com pessoal e a parte patronal também, na qual temos orçado 47.258.000, realizado e liquidado até o segundo quadrimestre, 25.091.000, sendo que atingimos uma meta de 53% da meta orçamentária. Então, a despesa total, podemos dizer que, pela meta orçamentária, temos a cifra de 974.434.000, realizado e liquidado até o segundo quadrimestre, foi o total de 477.650.000, na qual já utilizamos desse valor da meta orçamentária 49%. As despesas por fontes. As despesas por fontes, como nós podemos verificar aqui, né, temos o corrente, que é o total entre a somatória do pessoal, mais juros e outras despesas correntes. Então, o corrente da despesa, como meta orçamentária, nós temos 750.036.000. O realizado e liquidado até o segundo quadrimestre foi de 425.592.000. Como falamos anteriormente, chegando à cifra de 56% da despesa de acordo com o orçamento. Agora, o pessoal em encargos, pela meta orçamentária, tínhamos estimado 292.202.000, na qual foi-se realizado e liquidado no segundo quadrimestre na ordem de 183.866.000, chegando a um percentual de 62% da meta orçada. Temos também os juros e os encargos à dívida, né, na qual tinha uma meta orçada de 13.834.000. Chegamos já ao realizado no segundo quadrimestre de 9.074.000, chegando ao percentual de 66% da meta. Isso podemos dizer que nós estamos conseguindo liquidar as nossas dívidas em dia, na qual está se diminuindo o valor da dívida principal do município. Outras despesas correntes, na ordem de 444 milhões. Temos o realizado e liquidado segundo quadrimestre, 232.652.000, na qual temos um percentual de 52% da meta orçada. Essas outras despesas correntes nós podemos identificar como as despesas de serviços de pessoa jurídica, diárias, adiantamentos, e entre outros tipos de gastos ocorridos na administração pública. Agora vamos falar sobre despesas por fontes de capital. Falamos anteriormente sobre as despesas por fontes de corrente, agora vamos falar de despesas por fontes por capital. A despesa por capital, nós temos um somatório aqui de 177.140.000. Esse somatório, ele traz, nessa soma, os investimentos, as inversões financeiras, amortizações e outras despesas. Nos investimentos, tínhamos como meta orçamentária 153.059.000, na qual se realizou-se 10.193.000, sendo 6,66% da meta orçamentária. Não tivemos inversões financeiras. A amortização da dívida, tínhamos previsto no orçamento 24.056.000, na qual foi realizado e liquidado no segundo quadrimestre 16.774.000, na qual podemos dizer que, de acordo com a meta orçada, já atingimos 70% da meta orçada. Vamos agora para os limites. Aqui trouxemos novamente como que podemos chegar ao valor da receita corrente líquida que vocês avaliaram no início dos slides, em 755 milhões. Então, a nossa receita corrente do município até o momento, arrecadada
dos últimos 12 meses, né, foi de 842 milhões e 59 mil, na qual, tirando as deduções, tendo contribuição do servidor, compensação financeira e Fundeb, um total de 86 milhões 691, na qual esse 842 milhões que temos de receita corrente, menos os 86 milhões de deduções que podemos avaliar, temos a nossa receita corrente líquida, que é o valor de 755 milhões 368 mil. Como falamos, está no início dos slides o nosso marco da receita corrente líquida. Vamos falar agora sobre os limites de pessoal. Como podemos verificar, o limite pessoal ele segue a legislação, onde temos o limite legal e os limites prudenciais. Como podemos verificar, o limite legal nós podemos atingir até a meta de 54% da receita corrente líquida, na qual o limite prudencial que o governo estabelece é 51,3% da receita corrente líquida. E podemos oferir dívidas para o município na ordem de 120% da receita corrente líquida. Então, esse valor que nós vimos anteriormente, a nossa receita corrente líquida, 755 milhões, podemos identificar que este valor ele traz as condições tanto da folha de pagamento e quanto a contração de dívidas para o município, se caso haja necessidade para oferir pagamentos necessários na gestão. Dentro dos limites de pessoal, que agora vamos detalhar um pouquinho esses limites, como que eles podem ser vistos, né, na nossa gestão, os gastos com o pessoal, a receita corrente líquida, despesa com o pessoal, do ano anterior foi em 708 milhões 741, no quadrimestre de 2016. No segundo quadrimestre de 2017, chegamos na ordem de 755 milhões 368 mil. Mas como podemos verificar, as despesas com o pessoal do ano anterior, ela foi 233 milhões 822 mil e no segundo quadrimestre 238 milhões 295. Nós estamos bem longe do nosso limite prudencial, que ele estabelece 51%. Então, praticamente, a nossa receita corrente líquida hoje, na qual falamos de 755 milhões, não está se atingindo, está longe, né, os gastos com o pessoal. Então, nós estamos na ordem de 31% de toda a receita, né, na qual, se compararmos ao exercício do ano anterior, chegou em 32%. Então, tivemos uma redução, isso ocorreu de acordo com o aumento da receita, da qual falamos inicialmente, do ICMS, que houve significativamente um aumento neste ano, em comparação ao ano anterior. Consequentemente, esse pequeno aumento, ele conseguiu reduzir um pouco mais o nosso limite prudencial hoje da despesa com o pessoal. Como vocês estão vendo aqui, nosso limite legal, eu coloquei para vocês, nós temos aqui 387 milhões, então nós estamos gastando 238, mas no limite legal poderíamos chegar a 387 milhões. E se for limite prudencial, né, 300 milhões, e se for um limite legal, podemos chegar aos 407 milhões. Como podemos verificar, estamos bem longe do valor dos limites estabelecidos pela lei do que estamos executando hoje até esse segundo quadrimestre. Vamos falar agora sobre os limites com a dívida. Como já falamos anteriormente, a nossa dívida ela pode atingir até 120% da receita corrente líquida. Como verificamos aqui logo abaixo, nós temos a receita corrente líquida nossa, 755 milhões, como previmos já inicialmente. A nossa dívida hoje consolidada está em 202 milhões 245 mil, da qual o nosso comprometimento hoje da nossa receita corrente líquida está em torno de 26,77%. Então, poderíamos dizer que, se o município hoje precisasse de um empréstimo, ele poderia pegar até na ordem limite de 906 milhões, né, na qual a receita corrente líquida dá essa abrangência de 120%. Então, estamos bem longe, né, de dívidas hoje angariadas pelo município.
Estamos só com 202 milhões, na qual só 26% de toda a receita. Como podem ver o gráfico do lado, nós temos, em 2016, uma evolução da dívida, onde tínhamos 219 milhões em 2016, e agora, em 2017, estamos com 202 milhões. Percebemos que houve uma queda de 8,29% da dívida de um ano para o outro. Então, isso vai dizer que não se auferiu mais dívidas nesse período. Conseguimos, sim, liquidar as dívidas que já foram contraídas em exercícios anteriores. Aqui eu coloco para vocês o estoque da dívida, né, em relação à receita corrente líquida. Como podemos perceber, ele tem uma queda, né, como viram anteriormente, abaixamos nossa dívida, então houve uma queda de 2016 de 30,90% para 26,77%. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo, na qual mostra para nós o nosso restos a pagar. Como podemos verificar, aqui no saldo a pagar em 31 de dezembro, nós tínhamos uma dívida, né, registrada em nosso balanço contábil em 49.840.000 e no legislativo 547.000. Podemos verificar que nesse ano de 2017 já conseguimos fazer o pagamento efetivo dessa dívida em torno de 32.074.000 e o legislativo já fez todos os seus pagamentos devidos do ano anterior. Aqui eu trouxe para vocês a aplicação do ensino e da saúde, de janeiro a agosto, na qual, de acordo com as nossas receitas arrecadadas até este momento, é de 348.893.000. Desta receita arrecadada até esse momento, nós temos que atingir essas metas de 25% de aplicação obrigatória e 15% de aplicação obrigatória na saúde. Então, 25% é do ensino e 15% da saúde. Até o momento, a aplicação nossa realizada no ensino chega ao montante de 21,65% e a saúde 25%, na qual vocês podem lembrar, lá no início dos slides, nós colocamos um gasto maior com a saúde, onde podemos demonstrar aqui que, de fato, o município tem trazido mais investimentos para a saúde devido às necessidades dos munícipes. Todos esses dados estão disponíveis no portal da transparência do município de Jacareí e para consulta pública. Obrigado a todos e estou aberto a perguntas. Neste momento, nós abrimos a palavra aos presentes, aos vereadores. Vereador Paulinho do Esporte, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Se tiver alguma colocação, alguma pergunta. Nós temos aqui, no limite de dívida, na sua página 23, a dívida consolidada. Desculpa, qual o slide? Está na página 23. Opa. Aqui. Sim. Então, a dívida consolidada ela está em 245, certo? Você fala a dívida consolidada? A dívida consolidada. Aqui, certo. Isso. E ela se prolonga por muito tempo ainda? Como que ela está controlada no sentido, tem muita coisa perto de terminar já essa dívida? Ou essa dívida está prolongada por quantos anos? Então, essa dívida, elas estão de no mínimo 30... até o final do mandato, temos algumas dívidas que vão ser já consolidadas, que foram algumas, por exemplo, do Instituto de Previdência, né, que tivemos que fazer alguns parcelamentos, né. Temos dívidas com o BNDES, que é por um período maior, né, que não é o superior ao mandato inicial. Então, temos algumas dívidas que vão ser já
pagas nesse mandato, que foram aquelas auferidas pela própria administração devido às dívidas deixadas do ano anterior, né? E as dívidas que nós temos que estão sendo pagas continuamente, elas são um pouco mais longas, não terminam ainda neste mandato ainda em exercício, elas se perduram por mais tempo ainda. Vereador Juarez Araújo. Boa noite. Boa noite. Ficou só uma dúvida aqui na página 6. 6. Vamos voltar. Receitas patrimonial. O que significa essa diferença grande aqui de 5.830 para 19.774? Então, a receita patrimonial ela nada mais é do que os rendimentos das contas correntes, nas quais podemos incluir aqui como esse quadrimestre, essa apresentação, ela é consolidada, então temos todas as fundações e autarquias também inclusas aqui. E aqui o que maior tem o gargalo de rentabilidade é o IPMJ, na qual tem bastante recursos lá, que são os recursos guardados para os funcionários. Então, esses valores rentabilizam bastante. Então, a receita patrimonial nada mais é do que essa receita de rendimento das contas do município. Quando eu falo município, eu falo de todos os entes ao mesmo tempo, que são as fundações, autarquias e município. Ok? Senhor Reinaldo Priante, Sim. como que nós percebemos uma queda significativa dos repasses vindos do governo federal, como que anda no segundo quadrimestre, como que anda esse ano os repasses do governo? Então, quando você fala repasse do governo, você está dizendo os investimentos? Isso. Tá. Os investimentos, ele acaba sendo um pouco uma incógnita, porque inicialmente eles podem estar vindo através de fundo perdido, né? Emendas parlamentares e também de acordo com o que o governo tem disponibilidade de recurso para trazer para o município. Neste momento, posso dizer que é um pouco nula a possibilidade de vir recursos, devido à própria contenção que o governo está fazendo com as suas despesas. Ele está dando mais preferência com o seu custeio, né, do que os investimentos em si. Então, não tem como fazer uma previsão imediata, mas visto para esse ano, vejo que não é considerável vir muitos recursos, como vocês podem ter visto nos números já apresentados dos anos anteriores e deste ano, porque o Brasil, nesse momento, ele passa por uma situação que está dando preferência mais na sua manutenção do que no seu investimento mais de construções. Então, depende muito de emendas, de projetos também, lembrando que, para que esse valor, Abner, seja vingado também, tem que ter projetos, né? E esses projetos que são feitos pelas emendas parlamentares, né, que podem ser feitos por vocês ou pelos deputados, têm que ser aprovados. E, como falei anteriormente, está ocorrendo a redução do investimento e mais a manutenção do custeio. Mais alguma pergunta, vereador Paulinho? Tranquilo? Nós queremos agradecer ao senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí. Queremos agradecer a todos aqui presentes, agradecer aos telespectadores, quem está nos assistindo neste momento pela internet. Muito obrigado, boa noite.